Olha que lindo isso. Eu gostaria muito que isso fosse só o primeiro passo de muitos. Eu não tenho tanta esperança assim não, mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não é surpreendido com a justiça brasileira fazendo justiça na questão da Covid. Olha o que aconteceu aqui. Um juiz condenou uma advogada a pagar 300 mil de indenização à Prevent Senior. Vocês lembram do caso da Prevent Senior, né? A Prevent Senior é um plano de saúde lá de São Paulo, diz que é muito bom, é um plano focado em pessoas idosas, então é realmente algo notável, porque aqui no Brasil o pessoal prefere o pessoal mais jovem, né? Porque tem menos doença e coisa e tal. E a Prevent Senior, como é de se esperar, ela teve muitos problemas com a Covid, né? A Covid atinge principalmente o pessoal mais velho. Então, o que a Prevent Senior fez no primeiro momento? Disponibilizou para os médicos que quisessem o kit de tratamento precoce. E teve um resultado muito bom. Se você comparar o número de mortes na Prevent Senior com o número de mortes no SUS, foi muito abaixo do SUS. O que mostra que o tratamento lá com o kit básico lá, hidroxicloroquina, ivermectina e coisa e tal, funcionou muito bem. É lógico, salvou todas as pessoas? Não, não salvou todas as pessoas. A gente sabe, a Covid é uma doença séria. Para o pessoal de mais idade, é uma doença séria, as pessoas morrem disso. Mas olha só, ao contrário, isso deveria servir como um exemplo de como funciona o tratamento precoce, como o uso desses remédios era positivo. E aquilo que eu falo para vocês, mesmo que você não acredite nisso, é um absurdo querer proibir isso, gente. Olha só, isso que nunca passou pela minha cabeça. Qual a ideia de você proibir um remédio que potencialmente pode ajudar alguém? Porque, veja, a hidroxicloroquina e a ivermectina, dentro da dosagem correta, é lógico, se você superdosar qualquer remédio, você vai ter problemas, mas se você usar esses remédios dentro das dosagens corretas, eles não vão ter problema. Você pode até ser que ele não resolva o problema. Mas lembra, naquele momento, em 2020, não havia nenhuma outra alternativa. Era hidroxicloroquina, ivermectina ou nada. Ou botar lá e deixar a pessoa recuperar sozinha, porque não tinha outra coisa para dar para a pessoa, né? E aí, o que aconteceu? Essa dona aqui, a dona Bruna Morato, ela foi na CPI da Covid, dizendo, e também fez uma entrevista na rede TVT, dizendo que a operadora perseguia e ameaçava seus profissionais, e que os diretores eram criminosos, que atuavam como milícias. Né? Lógico, como eles quiseram associar a Prevent Senior ao Bolsonaro, chamaram de milícias, né, para dizer que o Bolsonaro é miliciano, tá vendo, e coisa e tal, e como máfias e coisa e tal. Então, ou seja, ela quis justamente fazer uma posição política, ela parece que era advogada de alguns médicos que saíram da Prevent Senior, e veja, o ponto todo ela disse que a Prevent Senior obrigava os médicos a usar o tratamento precoce, só que ela não apresentou nenhuma prova para sustentar as acusações feitas. Tudo que ela apresentou foram notícias de jornal. Ora bolas, as notícias de jornal eram origem no que ela mesma falou. Então não pode ser usado como prova. Para ter prova, teria que ter algum documento interno, algum memorando interno, dizendo que realmente obrigava os médicos a fazer o tratamento precoce. Obrigar médicos e pacientes a seguir um tratamento, eu concordo que é horrível. Eu também seria contra isso. Eu acho que nenhuma empresa pode fazer isso. É a mesma coisa que eu penso da vacina. Eu acho que vacina é uma coisa positiva, mas ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. Você não pode ser obrigado a fazer um tratamento médico, né? Então, mas não foi isso que ela provou, ela não conseguiu provar que a Prevent Senior obrigava os médicos a usar o kit do Covid, né, o kit de tratamento precoce. Ela disponibilizou o kit, o médico que quisesse usar podia usar. E os médicos usaram e muitos tiveram resultados positivos. Alguns poucos petistas chateados com a coisa, pandemínios, ficaram chocados com isso. Como é que vocês estão usando isso? Não pode, coisa e tal. A Rede Globo falou que não funciona, que é ruim, que não funciona, então não pode usar e não sei o que lá. Sendo que aquilo que eu falei, não tem lógica isso, é pela lógica básica. O remédio fazer mal não faz, na dosagem correta não faz mal. Então qual o problema de usar? Na pior das hipóteses, não faria diferença nenhuma. Então era melhor usar na expectativa de que desse alguma coisa. E de fato, eles tiveram resultados melhores que o SUS, o que mostra que teria alguma vantagem. No final das contas, se teve algum genocida nessa pandemia, foi a Rede Globo e os especialistas, entre aspas. Por quê? Porque elas foram contra o tratamento precoce. Não tem motivo para isso, não tem por que ser contra um remédio, né? Foi feita a justiça. A Prevent Senior alegou os danos morais, evidentemente que ela sofreu esses danos morais, muita gente ficou contra. Houve uma época que queriam fechar a Prevent Senior, queriam fechar a empresa. Não, atitude criminosa. Receitar cloroquina não pode, tem que fechar e coisa e tal. Como se fosse uma coisa assim
Cloroquina, hidroxicloroquina é usado em larga escala em muitos lugares no Brasil todo para tratamento de malária e outras doenças. Então qual o problema de receitar isso? Enfim, geraram esse escarcéu todo, por quê? Porque era uma questão política. Eles queriam, eles não... E por que eles fizeram isso? Aí que é o ponto, né? Aí que eu acho que é o ponto que é a grande injustiça. Porque esse pessoal queria que a pandemia fosse ruim. Eles sabiam que se você descobre um remédio que melhora a pandemia, que as pessoas tomam e se curam, aí não vai ter uma pandemia tão grave assim, né? Os números vão cair, o Bolsonaro vai conseguir se reeleger. Não pode usar remédio. Tem que proibir o remédio, porque tem que ficar ruim o governo Bolsonaro para a gente conseguir tirar ele depois. Eu espero que um dia, nem que seja daqui a 100 anos, essa justiça seja feita de forma completa. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.